título Unir a Nação e Esmagar o Imperialismo. Nessa tese, nós definimos que as mudanças que o Brasil precisava, que a Revolução Brasileira deveria ter um caráter nacional, democrático e popular. Porque nós entendíamos já há 30 anos atrás, não apenas hoje, que a democracia no Brasil, para que nós tivéssemos no Brasil um governo verdadeiramente popular, nós precisávamos avançar com a questão central, que é a questão da dependência do Brasil. E que nós não poderíamos jamais estender a democracia econômica para o Brasil sem resolver a questão nacional, a questão da nossa dependência. O Partido dos Trabalhadores expressa na visão dos seus principais líderes que o caráter das suas mudanças, que o caráter da sua revolução é democrática e popular. Eles não esposam a tese de que haja necessidade de nós fazermos mudanças de caráter nacional na questão das mudanças do país. Esta falta de percepção do caráter nacional faz com que, ao meu ver, o Partido dos Trabalhadores, e notadamente o nosso governo federal, não tenha um projeto de nação. E a falta desse projeto de nação, ela se expressa, por exemplo, na questão de Libra, na questão do petróleo. Quando o governo olha para o petróleo como um produto convencional e não como um produto, uma questão estratégica para que nós tenhamos um projeto de nação. E vende o petróleo como se vendesse balas, como se vendesse picolé, como se vendesse qualquer outra coisa. Porque não enxerga nas nossas riquezas a questão de ter necessidade de nós termos um projeto de nação. Quando o governo abre mão de controlar quem entra e quem sai do país, privatizando aeroportos, o governo revela que não tem um projeto nacional, não tem um projeto de nação. E além disso, financia essa desnacionalização, essa privatização dos nossos aeroportos. Financia com o dinheiro do povo brasileiro. Nós não percebemos o peso devido dos governos que se sucedem, aí inclusive o Lula, nos investimentos da verdadeira cultura nacional. Vejam o papel que teve o nosso cantor Gilberto Gil na cultura, privilegiando o que não era nacional em detrimento do que era nacional, não fortalecendo o elo de coesão de um povo, o elo ideológico de coesão de um povo, que é a sua cultura nacional. Na verdade, essa gente tem uma mente colonizada que acha que tudo que é estrangeiro é melhor. Mas se eles são melhores, por que nós temos que nos esforçar para sermos alguma coisa? Essa falta de um projeto nacional, ela se manifesta na ausência de uma política externa altiva por parte do governo federal. Do governo da Dilma, notadamente, porque o Amorim era outra coisa. Quando ela abre mão do Amorim e coloca o patriota, ela demonstra que, afinal, podemos ser caudatários dos Estados Unidos, de outras nações. Nós não precisamos ter uma política externa altiva e própria. E, através do superávit primário, que é um grande mecanismo de sangria do país, e que decorre dos juros altos que o próprio governo estabelece, para com a emissão de títulos, ele possa fazer com que o dinheiro de motel venha para o país e dessa forma ter dinheiro em caixa e dessa forma poder dizer que o real vale bastante, porque tem dinheiro em caixa, tem lastro, e dessa forma fazer com que o câmbio arrebente o país nas suas contas externas. Isso também é manifestação de falta de um projeto de nação. Quando nós estabelecemos relações políticas, nós, o Pátria Livre, homens e mulheres,
nós não buscamos reconhecimento dos outros para nós. Quando nós estabelecemos relações políticas, o nosso norte é o Brasil. O nosso norte é a afirmação do nosso projeto. Eu acredito que ninguém no mundo seja completamente bom e ninguém seja completamente ruim. Acho que a nossa presidente Dilma deve ter lá as suas coisas boas. Mas ela tem falhado na essência e tem apostado no que é secundário. E o informe do companheiro Sérgio Rubens ontem demonstrou que quando a gente permanece no secundário, as coisas vão acontecendo e vai chegar a hora do telhado ruir. Por exemplo, em relação a algumas coisas a mais que nós acabamos de dizer antes, mas tem algumas coisas a mais. Um minuto. Não vou conseguir concluir. ProUni, por exemplo. O ProUni só pode ser um mecanismo bom para o Brasil se nós tivermos uma política de não desacelerar a construção de universidades públicas. O Bolsa Família só pode ser bom para o Brasil se nós verdadeiramente tivermos uma política de pleno emprego para emancipar as pessoas através do trabalho. Não é aceitável que esse seja o projeto dessa gente. Nós precisamos desviar o dinheiro da agiotagem para o desenvolvimento. E só faremos isso com o investimento público. O investimento público só virá se acabar com essa sandice do superávit primário. E só teremos democracia na saúde e na educação para que elas se tornem públicas e de qualidade e não sejam privatizadas se nós colocarmos investimento público nisso. Nem todo mundo tem espinha. Nem todo mundo tem coluna vertebral. Nem todos têm. E é por isso que não conseguem sustentar o que dizem. A presidente Dilma, na campanha, disse que a banda larga é tão importante quanto o pré-sal. A banda larga foi para o espaço nos primeiros meses de governo. O pré-sal foi depois. E exatamente por ela não enxergar nada de importante na banda larga, que ela disse que era tão importante quanto o pré-sal, que ela permite que essa mídia ande solta e impeça de haver democracia no Brasil, que essa mídia, que leva para o cadafalso os seus próprios companheiros, Dirceu, Genuíno e outros, e ela não faz nada, ela não se importa. Nós, companheiros e companheiras, nós não abrimos mão do fundamental. Nós temos um caminho para trilhar. O que a Dilma representa deixou de ser esse caminho, por todas essas questões que eu coloco aqui. Não acho que ela tenha nos traído. Não acho isso. Sinceramente, acho que ela tem mostrado o que ela realmente é e foi. Que nas propagandas eleitorais, ela disse claramente, e eu vi todas, nós podemos vender o pré-sal para os estrangeiros, ou seja, o petróleo pré-sal, para fazer dinheiro. Ela disse isso. É uma concepção que ela tem. Não acho que ela seja, inclusive, pior do que Fernando Henrique Cardoso. Não acho isso. Fernando Henrique Cardoso tinha um projeto francamente antinacional. Ela, eu acho que não tem projeto, e embora pose como uma forte, ela é uma fraca, ela é uma submissa. O Eduardo Campos nos procurou. O Eduardo Campos nos quer com ele. E isso é uma questão qualitativamente diferente. Nós estamos conversando. O informe solicita que esse Congresso aprove o aprofundamento e a continuidade das nossas conversações. Deve aprovar. Como com todos com quem queiram conversar conosco. Conclui. Mas a realidade, para concluir, senhor secretário de organização. Mas a realidade, no entanto, ela é objetiva. É objetiva. O espaço da Marina será um espaço
na candidatura de Eduardo Campos. O nosso espaço será outro espaço. A Marina, esta ambientalista das verdades absolutas, ela certamente não terá espaço apenas nos cargos, mas na política do nosso candidato. Então, eu acho que nós devemos participar, nós devemos aprofundar as nossas conversas, e nós devemos ver se ao final e ao cabo ele poderá representar o nosso projeto nacional, ou pelo menos uma alternativa para a continuidade da nossa luta por um Brasil emancipado. Mas eu considero que se isso não acontecer, se a política que a Marina representa, ou que outros representem, tem um espaço tal que inviabiliza a nossa participação, nós devemos mostrar ao país a nossa cara, sem atravessadores, sem intermediários. E devemos ter candidatura própria. Porque a espinha dorsal do nosso partido, nós temos espinha dorsal, a nossa espinha dorsal se chama amor pelo Brasil. Obrigado.